Olá, eu sou Brenda Mensal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre melodrama. Esse é o primeiro vídeo do que eu espero ser uma série de 2 ou 3 vídeos em que a gente vai discutir o que é o melodrama. Seria um gênero, seria um recurso que a gente pode usar para as nossas histórias, ou seria um defeito que a gente precisa tirar delas. Entendendo isso, a gente também vai entender como usar o melodrama como um recurso, como corrigir problemas de melodrama na sua história. Para começar a entender isso tudo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, para quando surge o melodrama. O melodrama começa como uma peça de teatro, né? O nome já diz drama, então teatro. Então, a proposta inicial era um gênero dramático que visava atingir as classes mais populares. O que significa? As classes mais populares, o povão daquele tempo, ele tinha um nível de instrução muito abaixo do que as pessoas mais humildes têm hoje. Consequentemente, eram pessoas majoritariamente analfabetas, portanto, se supõe que não conseguiriam acompanhar com tanta atenção os diálogos. E por isso mesmo, os diálogos eles foram meio que suprimidos por isso e pelo fato de que era um grande entretenimento da massa naquele tempo. E num tempo que não tinha assim tantas opções de entretenimento, né? Não tinha internet, não tinha computador, não tinha muitos joguinhos, então as pessoas tinham como hobby ler, ir pro teatro, tocar um instrumento, enfim. Então o melodrama surgiu como uma opção para as classes populares que enchia. Era feito em ambientes abertos, geralmente, para caber mesmo, para ir lá um montão de gente. Então era difícil ter diálogo, porque primeiro você ia estar fazendo um diálogo para pessoas que talvez não pudessem acompanhar aquele diálogo. E depois porque não seria uma coisa acessível para o grande público. Não teria como você criar uma acústica boa o suficiente para atingir todas aquelas pessoas. Então, qual era o esquema? É basicamente você apostar nas músicas e nas atuações exageradas. O que eu quero dizer por atuações exageradas? O melodrama ele vai ter uma forte influência da pantomima, que é o que? A mímica. Ou seja, as atuações elas teriam uma grande influência daquele gestual mais exagerado, daquele gestual que você pode entender o que aquela pessoa está querendo comunicar só pelo gestual. E se isso está parecendo estranho para vocês, talvez seja uma opção mais acessível pensar no começo do cinema. Porque hoje a gente fala que o cinema é audiovisual, mas no começo o cinema não era audiovisual, porque não tinha áudio, era só visual mesmo. Então se vocês já viram aqueles filmes antigos, mesmo que seja uma tomada ou outra, você percebe que as atuações deles eram bem mais exageradas, eram bem mais extravagantes, mais amplas, gestos muito amplos, porque como você não tinha o diálogo, você não tinha o recurso do áudio, você precisava dramatizar muito para conseguir transmitir aquilo que você queria. Tá, e como isso lá da burguesia na Europa, de alguns séculos atrás, chega no Brasil? Além do teatro, aqui no Brasil a gente vai ter uma coisa que vai impactar muito a cultura popular, que são os romances de folhetim. Eram romancezinhos que eram lançados capítulo a capítulo em jornais. E assim como a peça de melodrama, ela tinha temas de apelo muito popular, ela tinha temas de fácil acesso que se comunicavam diretamente com a grande massa. Muitos autores e escritores famosos escreveram para romances de folhetim e eles queriam mesmo se comunicar com esse povão que ia lá e comprava o jornal de cada dia e estava lendo sempre. Então pegou muito dessa influência exagerada, né, dramática do melodrama, pegou muito dos temas populares, pegou muito dessa linguagem simples e foi um grande sucesso no Brasil. De fato, assim, teve um grande impacto cultural, tanto no aspecto artístico quanto no aspecto da sociedade mesmo como um todo. A gente importou certas ideias e conceitos europeus, como por exemplo a ideia de um piano como um instrumento doméstico, ela foi basicamente importada através dos romances de folhetim. Então, assim, era algo que atraía a massa, as pessoas compravam jornais para lerem aquelas historinhas. Mais tarde, o que aconteceu? Chegou o rádio. E o rádio, por sua vez, pegar esses folhetins e colocar atores para, através das vozes, dramatizar aqueles textinhos. E isso, inclusive, fez tanto sucesso que acabou com os folhetins, né? Passou a existir o que a gente chama de radionovela. Começaram a escrever peças exatamente para serem encenadas na rádio. O que essas radionovelas fazem é basicamente perpetuar aquilo que as radionovelas elas deram continuidade em termos de estética, em termos artísticos, àquilo que os romances de folhetim estavam fazendo, que por sua vez era uma consequência artística, estética do melodrama. Ou seja, mais uma vez a gente está trazendo temas que são de apelo público, apelo às massas, temas fáceis,
temas do cotidiano e sempre com aquelas encenações também que precisam ser exageradas. Agora elas já estavam recebendo diálogos, né? Elas já tinham o acesso dos diálogos, mas ainda assim, agora faltava o aspecto visual. Então, a interpretação dos atores também precisava ser exagerada, precisava compensar isso. Isso é muito interessante, porque a gente pensa que a cultura brasileira ela foi fundamentada em grande parte por uma cultura melodramática. Isso diz muito sobre nós brasileiros, e é sério isso, tá? Eu sei que pode parecer zoeira, porque é basicamente dizer que nós somos todos meio emos, mas a gente é. E isso é muito importante pra gente entender até mesmo como escritores, como artistas, pessoas que contam histórias. Uma vez que a gente sabe que aqui o apelo emocional nas histórias tem um impacto muito significativo e, consequentemente, a gente tende a colocar os nossos personagens pra sofrer mais do que alguns outros lugares. É uma coisa que se retroalimenta, né? A cultura mostra a coisa melodramática, exagerada, sentimental pro povo. O povo compra aquilo e começa a demandar mais disso. Começa a introjetar isso nos seus trejeitos e começa a demandar por mais. Então nós geramos assim uma cultura que é uma cultura que veio do melodrama, uma cultura que gosta do exagero, uma cultura que aprecia atores que têm facilidade para chorar, né? Esse é o nosso critério para bons atores, aqueles que conseguem fazer encenações de choro com mais facilidade. Bom, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, já deixem sua curtida aí, compartilhe esse vídeo com o seu amigo escritor que pode se interessar por esse tema, toca o sininho e se inscreve no canal, por favor, que a gente está começando. Esses vídeos sempre dão bastante trabalho, exigem bastante pesquisa. Então, se você puder recompensar a gente com uma inscrição, com uma curtida, a gente fica muito grato. Então, o que chega pra gente do que é o melodrama na cultura literária, né? Que a gente pode pensar até nos romances contemporâneos, não mais só nos romances de folhetim. Chega pra gente um apelo emocional muito forte. Chega pra gente histórias com grandes impactos e histórias que tendem a preferir temas mais populares, mas também mais pesados, porque temas mais pesados tendem a facilitar a inserção de melodrama. Uma vez é muito mais fácil você colocar seu personagem pra sofrer e passar por grandes lamúrias se você estiver trabalhando temas como o luto, como suicídio, como depressão, não que esses temas necessariamente tenham que ser trabalhados de forma melodramática, mas são temas que facilitam o apelo emocional muito forte. A carga emocional já tá lá, é só você aproveitar. Mas é interessante isso, né? Porque, como eu tava dizendo, isso é uma exceção. Eu gosto muito de uma autora canadense chamada Alice Munro. Ela é uma autora que tá numa cultura que, ao contrário da nossa, é muito fria. É uma cultura quase que anti-melodramática. Os canadenses tendem a ser muito mais ponderados e muito mais concisos. E isso faz com que as histórias dela é perceptível o grau da diferença. Aqui no Brasil, se você colocasse aquela personagem naquela situação, ela ia explodir, ela ia gritar, ela ia chorar, ela ia se descabelar. E lá no livro da Alice Munro, por exemplo, ela fica calada, ela fica mais distante, ela sai de perto, vai fazer outra coisa. É tipo, pra você ver o que seria o excesso de melodrama, né? Você imaginar, por exemplo, que uma mãe descobre que o filho tá usando drogas. Nessa cultura melodramática que a gente tá colocando aqui, teria uma grande discussão entre eles. Essa mãe estaria desesperada, esse filho tá se perdendo na vida. O que ela fez de errado? Ela vai chorar, ela vai gritar com ele, eles vão sair no tapa. Vai ser uma coisa grandiosa, vai destruir o cenário. Enquanto que num livro da Alice Munro, provavelmente não teria mais do que um diálogo muito simples. O nível de preocupação da mãe poderia até ser o mesmo, mas a reação ia ser outra. Ela ia falar alguma coisa como... você sabia que o filho da tal mulher começou a usar drogas? Tipo, deixa no subtexto. Ele não vai se afetar. Nossa, minha mãe sabe que eu tô... Não. Ah, é mesmo? Sim. É uma coisa muito perigosa, não é mesmo? É uma coisa muito perigosa, né? Pois é. Ele vai pro canto dele e vai usar as drogas dele. Então aí a gente começa a tentar enxergar dentro do melodrama o que a gente pode aproveitar e o que é um defeito do melodrama. Melodrama é um gênero que ainda está muito presente nas novelas. Toda novela é um melodrama. Sim, todas as novelas têm características de melodrama. Não importa se são as novelas da Globo, daqui do Brasil, não importa se são as novelas mexicanas. Aliás, se existe um bom exemplo de melodrama, são as novelas mexicanas, que elas vão levar ao escândalo, e nem vão se levar tão a sério, né? Exatamente por isso. E o dorama, por exemplo, sua novela coreana, japonesa, eles também
é um melodrama, né? Lógico que existem todas as diferenças culturais. E coisas asiáticas, a gente nota também muita diferença de reação para as coisas. Uhum, Um asiático reagiria mais parecido com a Alice Monroe do uhum. que com eu. Sim, com certeza. É bem mais essa cultura mais introvertida, né? Que não apoia tanto o melodrama. Nesse sentido de novela, por exemplo, o melodrama continua como um gênero. Então, tem atuações exageradas, sim. Tem situações exageradas, sim. As respostas são proporcionais aos conflitos? Não. São sempre a mais. E também tem outras características estéticas da novela, como, por exemplo, muitos núcleos de personagem, né? A gente não trabalha só com um, nem com dois. São vários núcleos. São temas populares sendo trazidos, temas que estão em alta na sociedade, temas que dialoguem com a grande massa, com o grande público, mas que também dialoguem com o público de classe média, o público mais endinheirado, porque essas pessoas também assistem novela aqui no Brasil. Então, enquanto novela, por exemplo, o melodrama ainda existe como um gênero. Mas na literatura é diferente um pouquinho. Na literatura, ele existe com essas características. E ele, tendo essas características, você tem duas opções. Ou você usa mesmo essas características porque você quer fazer uma coisa exagerada e você talvez nem queira levar a sério ao fazer isso. Ou seja, você quer criar aquela coisa com uma carga emocional desproporcional, forte, e você faz sabendo o que você está fazendo, que é o mais importante. Ou a segunda opção, que é fazer sem querer. Fazer sem querer é que é o problema. É quando você joga essa carga emocional e você tá achando que você tá criando o conflito. Seu personagem não tá chorando porque é melodramático, porque é exagerado. Ele tá chorando porque é muita emoção presente naquilo e é o que seu público quer. E assim, é lógico que muitas pessoas gostam. Eu adoro coisas melodramáticas. Eu gosto de exageros. Eu gosto. A música pra mim tem que ser visceral. Você tem que chegar mesmo, gritar, chorar. Eu adoro isso, tá? Mas agora, sou eu falando. É engraçado que nunca é sua reação ser visceral. Não, não. Minha reação é Alice Monroe, mas o meu gosto é bem um melodrama brasileiro mesmo. Existem certos exageros que você não souber que você está usando, por que você está usando, elas podem deixar a sua história meio ridícula. Então, que elementos são esses que podem deixar a sua história com um aspecto meio ridículo, meio exagerado, que as pessoas, elas em vez de chorar, elas vão rir? Porque você quer tanto que elas chorem, mas você quer tanto, vai estar tão na cara que é isso que você está tentando fazer com elas, elas vão chegar e falar, ah, não, isso não, você não tá fazendo isso. Vai funcionar, tá? Não vai funcionar, é por isso que eu tô falando com vocês. Pode ser o defeito, ou seja, a resposta para a pergunta inicial é um gênero, é um recurso ou é um defeito? Pode ser qualquer um dos três, basta você saber o que você quer fazer. Agora, se você quer saber quais são os defeitos que geram esse melodrama, pontualmente, tá? Cirurgicamente, eu vou falar com vocês cirurgicamente quais são esses defeitos e como evitá-los. Vocês vão ficar pro próximo vídeo comigo, certo? Então, já que você com certeza vai querer assistir esse segundo vídeo, para ter certeza de que sua história não vai ser melodramática demais, se inscreve aqui no canal para acompanhar, toca o sininho, porque o YouTube vai te dizer gratuitamente para você se saiu aquele vídeo do melodrama que você queria ver. Vai lá, corre! E aí você vai lá e vê. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.